Olá, hoje eu venho compartilhar algumas reflexões minhas sobre o feminismo e também vim responder porque eu não sou feminista. Há um certo tempo atrás, eu me irritava muito com as feministas, pela incoerência enorme entre os discursos e as atitudes delas. Então eu perdia muito tempo discutindo com elas, tentando apontar a verdade. Mas aí eu percebi que não adianta e é inútil você tentar apontar alguma coisa para alguém que se tornou cego. Então, nessas discussões, eu percebi que existem dois tipos de feministas. Existem as inocentes e as inteligentes. As inocentes são aquelas que acham que o feminismo é só amor, luta por igualdade de gêneros e luta pelos direitos das mulheres. E as inteligentes sabem que o feminismo tem todo um objetivo por trás e que não deve ser proferido nos discursos e que é exatamente por isso que acaba conquistando os inocentes. Elas entendem que o feminismo é, na verdade, um catalisador de uma revolução cultural. E, infelizmente, a maioria das feministas são inocentes. As inocentes também acreditam que o feminismo é uma luta para a mulher ser independente, não dependendo mais de homem para sobreviver. Elas acreditam que é uma luta para dar à mulher o direito de trabalhar e não precisar mais ficar cozinhando e lavando a louça em casa. E também para fazer o homem respeitar a mulher e para fazer ele lavar a louça também. Elas acreditam que é uma luta para acabar com todo o machismo opressor e contra toda a violência contra a mulher. Mas elas só acreditam nisso porque não perceberam que o feminismo tem lá suas tantas e tantas contradições, que na verdade gera o contrário do que diz que luta e não acaba nem um pouco, de forma alguma, com a violência. Aqui vão algumas contradições. Primeiro, o feminismo diz lutar contra o machismo, mas na prática ele acaba lutando para a mulher adquirir os direitos de ter certos comportamentos machistas. O feminismo diz lutar pelas mulheres, mas muitas vezes demonstra desprezar profundamente a feminilidade. O feminismo diz amar as mulheres, mas menos aquelas que são belas, recatadas e do lar, mesmo que isso seja uma escolha delas. O feminismo diz lutar pela igualdade de gêneros, mas na realidade luta por privilégios. O feminismo diz lutar pela vida das mulheres, menos aquelas que estão no útero delas. O feminismo diz lutar pelo fim da violência contra a mulher, mas na realidade acaba defendendo bandidos e os próprios estupradores. O feminismo diz ser amor, mas na verdade gera guerra. Eu vejo que a maioria das feministas se apoiam na violência contra a mulher. E de fato, a violência contra a mulher existe, mas não é como elas dizem ser. Não é aquelas estatísticas que aparecem na Rede Globo. Mas enfim, eu queria saber qual foi o homem ou o estuprador que desistiu de violentar uma mulher ou de estuprar uma mulher quando viu feministas na rua levantando cartazes. Esses homens que batem mulheres, que estupram crianças, meninas, eles são doentes mentais. Eles merecem certas penas, merecem sofrer pelo que fizeram. É verdade, a mulher não tem culpa mesmo. Quem tem culpa é apenas este homem que estuprou e violentou uma mulher. Um dia talvez o feminismo tenha gerado bons frutos, tenha adquirido direitos que as mulheres não tinham. Mas hoje em dia, a mulher brasileira ocidental, ela tem todos os direitos. Ela é a mulher mais livre e independente do mundo. Já as mulheres orientais, elas sim sofrem com um machismo, elas sim são violentadas de verdade. Então, se você quer lutar pelos direitos das mulheres, lute pelas mulheres orientais, elas sim sofrem e não têm direitos algum. Então essa luta por direitos que tanto se fala é mera propaganda, e nós sabemos que existem muitas propagandas enganosas. Uma dica: nunca julgue alguém ou algo pelo que ela fala de si mesmo, mas julgue alguém pelo que ela combate. Da mesma forma é como o movimento feminista. Não vá lá no Google pesquisar o conceito do que é o feminismo, porque o que está lá é mera propaganda, mas analise profundamente o que é esse movimento na prática, o que ele combate, contra o que ele luta. Ah, mas ele combate o machismo. Não, isso está lá na propaganda, isso está lá no discurso. Avalie o que ele faz, o que ele combate na prática. Eu vou dizer o que o feminismo combate. Ele combate uma das instituições mais fortes em relação ao poder, que é a família. Ah, lá vem ela com teoria da conspiração. O feminismo, ele vê a família, homem, mulher e filhos, como um gerador do machismo. Assim como o feminismo combate o cristianismo e a Bíblia, porque vê o cristianismo como um gerador do machismo patriarcal. E não é só isso não, como eu disse, o feminismo é um catalisador, é uma arma para combater várias coisas.
Então, eu sugiro que você analise bem o que é esse movimento. E devido a isso que é tão incoerente um cristão ou uma cristã feminista. Porque o feminismo se coloca contra a família, se coloca contra o cristianismo, se coloca contra a própria vida. Entenda de uma vez por todas, feminismo não é amor, feminismo é revolução. E Jesus nunca foi e não é revolucionário. Qualquer pessoa que seja verdadeiramente a favor da mulher e que seja a favor da vida se colocará contra esse movimento. E é exatamente por isso que eu não sou feminista.